Parece que o pessoal está com fome hoje. Apresentando, né, nosso trabalho desenvolvido na instituição que nós trabalhamos. Deixa eu ver se está aqui melhor. Oi. Tá bom o som aí? Fala mais alto? Então vamos lá. Nós trabalhamos com virtualização, usando o Zen na instituição de ensino. Então a gente vai abordar desde os conceitos de virtualização, vamos mostrar na parte prática o que nós estamos utilizando no campus, e também na parte pedagógica, também vamos contextualizar com vocês o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Para iniciar, fazer a apresentação. Eu me chamo Leonardo, eu trabalho com informática desde 1992 e com Linux desde 98. Então, eu tenho uma trajetória bem longa nessa área. Já passei por Kurumin, Slackware, Debian, Fedora, então sou bem curioso nessa parte. E é uma adoção de estilo de vida e também uma opção por usar tecnologias que não me prendem e eu posso utilizar livremente, né? E o próprio conceito da comunidade em si, porque muitas vezes a gente tem a solidariedade intelectual hoje em dia está em baixa. Que dinheiro você tem, você dá para um colega seu, você fica sem. O conhecimento você passa para um amigo seu, você não fica sem, você replica ele. E essa filosofia do software livre também é uma coisa que eu adoto para mim e é isso. Então, passar a apresentação do meu amigo. Boa tarde. Meu nome é Alexandre, eu também trabalho na mesma instituição que o meu amigo Léo e estou trabalhando com Linux já tem algum tempo. E conheci esse ambiente aí mais por curiosidade. Comecei a ficar curioso, como vendo as comunidades online, e gostei da ideia e vesti a camisa. Nós fazemos parte de uma equipe da CTI do IFES Campus Santa Teresa, tá? É uma instituição de ensino federal, e lá nós trabalhamos com a parte toda a parte de gerência tecnológica, e também temos lá dentro do nosso parque tecnológico os nossos servidores virtualizados. Então, nós vamos falar um pouquinho aí da virtualização. Bom, o que é a virtualização? Nada mais é do que um hardware para sistemas de vários computadores virtuais, onde nós vamos pegar ali um computador físico, com uma boa capacidade de processamento, e dentro desse computador a gente vai fazer uma virtualização de vários serviços. Aqui mostra bem esse esquema de virtualização, onde nós temos os hóspedes, que são os nossos serviços virtualizados, tá? São equipamentos virtualizados dentro de um hardware. O hypervisor, que é o gerenciador dessa virtualização, e o computador em si, onde ele pode estar trabalhando em HA com outro equipamento, ou simplesmente trabalhando sozinho dentro desse parque tecnológico. E lá, mais ou menos, um esquema do ganho que nós temos quando nós gerenciamos vários serviços dentro de um ambiente virtualizado. Eu tenho 3 serviços exemplificados naquela imagem, onde o primeiro serviço consome ali, em média, 50% do meu hardware, dessa máquina. O segundo, vamos botar 30%. E o terceiro, vamos botar 10% da máquina. Por que não utilizar apenas um computador, gerenciando esses 3 serviços? Um computador um pouquinho... Pode ser até o mesmo computador dos três exemplos acima. Apenas um computador vai gerenciar os três serviços dentro da minha rede, fazendo com que eu tenha aí um ganho de
de investimento dentro das instituições. Nós sabemos hoje que a nossa realidade, quem trabalha aí nos institutos, principalmente institutos federais lá da nossa região, que a área de investimento está bem escassa. Então, o que dá para a gente trabalhar com o que nós temos dentro da instituição, melhorando o serviço, mas não tendo investimento muito alto, temos que fazer. Porque muitas vezes as nossas solicitações de investimento são, a maioria delas, negadas. Bom, como que nasceu a ideia de virtualização? A virtualização nasceu principalmente através de um artigo, em 1959, feito pelo cientista Christopher Strachey. Esse artigo, ele demonstrou para a comunidade uma forma de programação em tempo compartilhado. E essa ideia, até então, desconhecida, atiçou a curiosidade da IBM, que a partir de 1960, ela pensou assim, eu posso utilizar essa forma para resolver um problema que eles estavam tendo. O pessoal da IBM estava tendo necessidades de efetuar testes em cima dos mainframes que eles estavam desenvolvendo. E essa ideia de programação compartilhada liberou uma possibilidade de criar alguns computadores dentro de computadores, entre aspas, virtuais, dentro desses mainframes, onde eles poderiam ser utilizados para o ambiente de teste. Nesse caso, eles começaram a trabalhar em apenas um computador alguns serviços diferentes, realizando testes, trabalhando novas tecnologias com um investimento menor. Eles não precisavam criar novos computadores para realizar esses ambientes de teste. Aí, depois, em 98, tivemos o surgimento da VMware, que foi a pioneira na virtualização de servidores. Tá? Até então, a visão de virtualização estava diretamente ligada a servidores propriamente dito. Quando falava-se em virtualização, falávamos em servidores. E com isso, foi se difundindo a ideia, até chegar com o Zen, que foi disponibilizado pelo público em 2003. Na forma de open source, as comunidades começaram a trabalhar em cima do Zen. O negócio foi crescendo, até que a Citrix, em 2007, foi lá e adquiriu o projeto. E, a partir desse momento, com essa ideia de virtualização tão generosa para a comunidade, começaram a surgir também os conceitos de desktops virtualizados, serviços virtualizados e até mesmo storages virtualizados. Então, com isso, houve aí o boom das nossas virtualizações que nós temos hoje. Bom, algumas vantagens da virtualização. O melhor aproveitamento da infraestrutura existente. Eu tenho um melhor uso do meu equipamento dentro do meu data center. Eu posso utilizar esse equipamento quase que na sua totalidade. E não apenas com um serviço só. Posso ter vários serviços dentro desse equipamento. Tá? Seja ele tanto trabalhando de forma solitária ou trabalhando em HA, que é uma forma bem mais segura e eficiente da utilização da nossa virtualização. Diminuição do parque de máquinas. Parque de máquinas, em termos. Nesse caso, parque de máquinas físicas. Porque você pode ter aí um aumento enorme de hosts dentro da nossa rede. Tá? Mas
a diminuição desse parque físico é bem considerável. Hoje, se nós tivéssemos aí um computador, um servidor para cada serviço que nós temos dentro da nossa CTI, seria algo quase que impossível de gerenciar. E tratar todos aqueles problemas fica bem complicado. Então, a terceira vantagem ali, o gerenciamento centralizado. Fica bem mais fácil de você gerenciar os serviços utilizando a virtualização. O acesso a todos esses serviços, hosts, dentro da virtualização, dentro do nosso Zen Server, ele é bem rápido. Um terminal que você abre num computador remoto, ou até mesmo diretamente no rack dos nossos servidores, você gerencia todo e qualquer servidor ou serviço dentro daquela virtualização. Temos também uma vantagem, a implementação mais rápida. Por que essa implementação mais rápida? Principalmente o Zen, no nosso caso, ele ajudou bastante. Cada serviço que a gente cria, nós utilizamos uma exportação desse serviço em arquivo. Ele fica guardado lá, cria-se uma máquina template desse serviço e ele fica guardado. Porventura, tem algum ambiente parecido com aquele, inicialmente, mesmo que ele sofra alguma alteração depois. Mas se nós tivermos um novo serviço a ser criado, que inicialmente aquela máquina anterior vai servir, levanta o template, faz as alterações necessárias e põe o serviço para rodar. A implementação é bem mais rápida. Ele dá a possibilidade de ambiente de testes. Nós passamos por um problema bem complicado, que o Léo depois vai falar, que é a questão do nosso firewall institucional. Passamos por uns problemas lá e tivemos que pensar em algumas variáveis para poder resolver. Com a utilização da virtualização, nós testamos várias ferramentas, até encontrar uma que substituiu uma ferramenta que era proprietária, e nós implantamos o pfSense. Hoje o pfSense está integrado aos nossos servidores, é o nosso servidor de borda, inclusive, está virtualizado no nosso ambiente do Zen. E o ambiente de teste foi essencial para o detalhamento dos problemas, resolver esses problemas para poder botar em execução. Segurança e confiabilidade. Desde que você não tenha nenhum problema com a nossa plataforma embarcada do Zen, é bem mais seguro você trabalhar com máquinas virtuais, porque cada máquina é de fácil gerenciamento dentro desse ambiente. Você pode tratar os problemas de segurança dentro do seu ambiente virtual, podendo alcançar bem mais essa parte aí. Migração e ampliação mais fácil. Bom, se eu tenho uma máquina que foi virtualizada, com uma certa configuração, e eu comecei a perceber que essa máquina ficou obsoleta, mais lenta, parando a máquina, alterando a configuração dela, com 2 cliques nós melhoramos a configuração e já levantamos o serviço bem mais rápido que você ter que parar o seu servidor físico, tá? E ter que trabalhar com um computador físico. A parte virtualizada, essa migração e ampliação é bem mais fácil. Um caso nosso lá, nós temos um servidor que fica num outro prédio da instituição. Nós fizemos a migração do servidor A para o servidor B, separado por esses prédios, e a perda foi de 5 pings, né? A perda foi de 5 pings. A migração de trocar o servidor dessa estação durou 5 pings. A partir daí ele já estava lá na outra estação, e caso eu precisasse fazer uma
alguma operação de manutenção no meu servidor inicial, foi bem mais tranquilo de fazer, porque o serviço quase que imperceptível para o nosso usuário. Ele parou e levantou sem perda de tempo. Tá? Bom, aí nós temos algumas desvantagens. Sobrecarga afeta todas as máquinas virtuais. Caso eu tenha alguma sobrecarga no meu host, e este host não esteja trabalhando em HA, uma sobrecarga nele vai parar todo o meu sistema. Então, o primordial, ao fazer um ambiente de virtualização, se você não tiver como utilizá-lo em HA, já é um problema. Por quê? Se eu tiver um host com todos os meus sistemas centralizados nele, e esse meu host parar, meu ambiente todo para. Nosso firewall de borda, tudo. Web-mail, vai tudo embora. Então, nesse caso, deve-se pensar sempre num plano B. Se esse plano B for quase que instantâneo, melhor ainda. Tá? Segurança. Se o meu hypervisor tiver algum problema de segurança, seja ele, digamos que eu tenha um ambiente onde eu tenho uma máquina qualquer, seja ela ambiente Windows ou ambiente Linux, e lá nessa máquina eu tenho uma aplicação instalada e dentro dessa aplicação tenho as minhas máquinas virtuais. Se essa aplicação tiver algum problema de segurança, meu sistema está falho e pode causar problemas nas minhas máquinas virtuais. Então, tudo isso deve ser pensado. Portabilidade em casos de migrações de arquiteturas diferentes. Nos ambientes com o Intel, com os processadores de virtualização Intel ou os processadores de virtualização AMD. Hoje ainda é um problema, quando eu tenho alguns servidores com a arquitetura AMD preparada para virtualização e eu vou fazer uma migração para da arquitetura Intel. Ainda há alguns problemas de incompatibilidade dentro desses ambientes. Então, basicamente, o ideal é que você tenha dentro do seu parque tecnológico servidores de mesma configuração, no mínimo, para você poder trabalhar tranquilo. Um outro problema é a contingência em caso de desastres. Bom, não foi planejado. Eu tenho apenas um host. E esse host queimou, pegou fogo? Desculpe, perdemos o nosso parque tecnológico da nossa CTI. Agora, se eu tenho um ambiente em HA, meu host A caiu, o host B já assume todas as estações, todos os meus servidores, com uma perda de 5 pings. Então, o meu ambiente não para. Então, se eu tenho uma boa situação para trabalhar em casos de desastres, a gente mata essa parte de desvantagem aqui. O Zen Server dá essa possibilidade para a gente. E, por fim, uma das desvantagens é o investimento. Tá? Ele exige, você precisa ter computadores com um bom nível de processamento, tá? Para poder trabalhar com uma certa folga em cima desses tipos de virtualização ali, para eles poderem suportar todos os serviços. Treinamento, tá? É uma forma de segurar a equipe bem preparada para poder trabalhar com esses servidores virtualizados. E também para a parte de manutenção. Tá? Então, às vezes, nem sempre uma instituição onde nós trabalhamos entende que você precisa fazer um curso preparatório para poder virtualizar um computador. É meio complicado. Mas, com um jeitinho, a gente consegue ganhar um pouco aí dessa situação. Bom, 2 tipos de virtualização.
virtualização total e a paravirtualização. Bom, não vou me estender muito nessa parte, mas a virtualização total, ela funciona da seguinte forma. O meu host, ele entrega para as estações a mesma configuração do hardware da máquina principal. O meu hypervisor, ele entrega para as estações virtuais o mesmo hardware. Então, nesse caso, para eu poder colocar uma estação ou um servidor para funcionar, eu tenho que ter conhecimento do hardware do meu host. Tenho que ter o driver também preparado para isso. E nem sempre o Zen Server está equipado com esses drivers desses hosts. Aí, nesse caso, o que acontece? O Zen te entrega um driver genérico. Quando isso acontece, o meu servidor ele não trabalha utilizando a totalidade do hardware. Eu vou ter que trabalhar em cima do que o meu driver genérico me entrega. Tá? Então, esse caso aí é o que ocorre na virtualização total. Na paravirtualização, eu tenho uma camada de virtualização ali. Então, o que faz a comunicação entre o hardware e os meus hosts é essa camada de virtualização. Ela tem os seus hardwares internos para minhas máquinas virtuais. E a minha camada de virtualização vai conversar com o meu hardware. Então, o único problema nesse caso, ele consome um pouco mais de processamento. Eu preciso de uma máquina um pouquinho melhor. Porém, eu tenho uma possibilidade de trabalhar com a totalidade do hardware, tá? Sem as necessidades de mecanismos que nós temos na virtualização total. Bom, tipos de hypervisor, tipos de monitores de virtualização. Os bare metal, que são os monitores que são embarcados no nosso servidor, é uma instalação como um sistema operacional qualquer. Tá? Você faz a instalação via mídia e a partir daí você gerencia os seus hosts, configura a HA, faz toda a parte de configuração em cima desse sistema operacional que você instala no seu host, no seu servidor. E o segundo caso são os hosted, que é aquele caso que eu expliquei anteriormente. Eu tenho uma aplicação instalada em qualquer sistema operacional e dentro dessa aplicação eu crio os nossos servidores virtuais e são os casos aqui do VMware Player, do VirtualBox e do Virtual PC. Lá em cima, nós temos o Zen Server, o VMware ESX Server, o Hyper-V e o Proxmox. Bom, algumas soluções de virtualização de código fechado, tá? O VMware, o Hyper-V e as soluções de código aberto, o Zen, o VirtualBox e o Proxmox. Aqui tem uma comparação rapidinha aí entre o Zen e o VMware 5, que é uma distribuição gratuita do VMware. Tá? Então, rapidinho. Suporte a vários sockets. O Zen não tem restrição. O VM tem para um socket. Memória RAM. 1 TB de memória para o Zen, 32 GB no host do VM. Tamanho máximo de memória na máquina virtual, 128 para o Zen, 32 GB para o VM. Instalação bare metal, os dois possibilitam de forma gratuita. Ferramentas de migração, os dois possuem. Gerenciamento múltiplo de servidores, que é o caso do HA. É gratuito no Zen, mas aí lá no VM eu tenho que comprar o vCenter. Pools de recursos, cluster e storage compartilhado. No Zen é gratuito, no VM não possui. Snapshots de máquinas virtuais, que é o que nós podemos fazer imagens das máquinas conforme a gente vai trabalhando com elas. Se der algum problema, volta aquela imagem. Tudo que você fez
que causou o problema está ali, foi descartado no Zen, é gratuito, lá no VMware não possui. Monitoramento de performance em tempo real é gratuito no Zen, no VMware não possui. Migração a quente é gratuito no nosso Zen, lá no VMware não possui. Quantidade de CPUs virtuais, eu posso ter 16 para máquinas Windows e até 32 para máquinas VM Linux e 8 no caso do VMware. Módulo de manutenção é incluso, lá no Zen, lá no nosso VMware não possui. Atualização do Hyper-V, facilitado com assistentes dentro do Zen, e lá no VMware é por linha de comando. Templates das máquinas é gratuito no Zen, no VMware não possui. Clonar as máquinas é gratuito e no VMware não possui. E por fim, suporte via SNMP é gratuito no Zen, no VMware a gente não possui. Bom, gente, agora eu vou começar a falar sobre a parte de planejamento em si. Como é que a gente fez para planejar para a implantação? Baseado em estudos, em testes, nós optamos em adotar o Zen por algumas features que nós vimos ali, que o Alexandre falou. O principal delas que nós temos é a possibilidade de trabalhar com alta disponibilidade de forma gratuita, né? Então, primeira coisa, para a gente trabalhar em HA, nós temos que pensar que como o Zen tem, não só o Zen, né, todos os servidores, quando você adota um barramento, você tem que manter aquele padrão. Então, por fato de ser HA, uma limitação do Zen é você possuir servidores iguais. Então, na contratação, quando você for fazer isso, faça o planejamento e comprar máquinas iguais para você poder fazer alocação de recursos, não ter problema. Principalmente no caso dos processadores, né? Pode ser tanto da Intel quanto da AMD. Eles têm suporte à virtualização nativas na BIOS do computador. Basta ir lá e habilitar. Um storage compartilhado, para você ter isso em HA, ele tem dois tipos de compartilhamento. De ISO, né, que é das imagens, e onde você vai salvar as máquinas. Você pode ter um storage, você pode usar o FreeNAS também, levanta a máquina comum, transforma ela em RAID, não tem problema, pode utilizar também. Uma coisa também planejado é o que nós vamos virtualizar. Quais serviços vamos virtualizar, quais não vamos. Igual o Alexandre falou, a parte de ambiente de teste é essencial no nosso campus, porque nós trabalhamos com muitos serviços de alta disponibilidade. Que o professor que está utilizando na sala de aula tem que ter o serviço na hora que ele precisa. E o administrativo também. Então temos que ter muita atenção nisso, então temos que definir de forma criteriosa quais máquinas a gente iria virtualizar. Criar ambientes de teste e produção e evitar o máximo o downgrade de recursos nas máquinas virtuais. São alguns pontos chaves que nós tivemos que abordar na adoção da virtualização. O downgrade, principalmente máquinas Linux, quando você vai fazer um downgrade, principalmente de disco, você pode ocorrer o risco de perder um inode de configuração. Aí, meu filho, é BO feio. Né? No Zen Server, quais são as features dele? Principais que nós abordamos, que foi os pontos chaves que nos trouxe para escolher ele. Suporta praticamente todas as arquiteturas de processadores que nós temos no mercado. Suporte a redes virtuais baseadas em softwares. Eu dei um exemplo ali do Open Virtual Switch. Você pode virtualizar sua rede também dentro do próprio Zen. Criação de templates. Isso aí, principalmente para professor, meu filho, é uma mão na roda, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Ele é escalável, você pode escalonar ele de acordo com a sua necessidade de recurso. Você pode aumentar a memória do computador, desliga ele, bota mais 2 GB e religa ele. Você bota um agentezinho, ZenTools, você pode instalar em máquinas Windows, Linux, em vários tipos de sistemas operacionais, onde ele vai monitorar os recursos. A máquina minha está ficando lenta, você vai lá e vê o que ele está
Qual é o limitador? Qual é o gargalo? Ah, é memória RAM? Desliga a máquina, aumenta a memória RAM e liga a máquina. Está pronto. Ah, é disco? Estou trabalhando com Linux e LVM. Desliga a máquina. Desculpa, é quente mesmo. Você vai lá, adiciona o disco, vai lá, dá uma resize. Eu acho que você tem que dar só um reboot na máquina para ele poder aplicar. Tudo isso a quente. Um reboot só resolve tudo, né? Alta disponibilidade, principalmente pelo fato Live Migration. Então, o Zen, igual o Alexandre falou, ele perde 5 pings da migração de um prédio para outro, em teste que a gente faz. Em altas, em produção, em máquinas em produção, em testes e homologação. Tá? Aí, só para contextualizar, como é que vai trabalhar o Zen? O Zen tem sistema operacional, o hypervisor instalado na máquina. Ele é baseado em CentOS. Todas as chamadas de recursos, já com o próprio hypervisor, já está emulado, ele já joga direto para a camada de hardware do dispositivo de entrada e saída. E isso facilita que ele mesmo gerencia isso, você não tem conflito de hardware. Então, as máquinas virtuais, elas trabalham leves. Nós temos, vou mostrar agora aqui, vários tipos de ambientes, vários tipos de sistemas operacionais, todos rodando no mesmo host, né? Nós temos 2 tipos de console. Um console que roda em Linux, que é o OpenZen Manager, que essa aí é a carinha bonitinha dele. E nós temos um gerenciador para Windows também, que é o Zen Center. Toda a administração do sistema você faz através dos 2. Nós temos 4 servidores no campus, 4 Zen, 2 em HA e 2 standalone. Todos eles nós fazemos com uma tela somente o gerenciamento deles. Tá? Esses aí são as etapas do Live Migration, que é um dos recursos que nós mais utilizamos no campus nosso. O que ele faz? O Live Migration são 5 etapas básicas. Primeiro, faz a checagem no disco dos recursos, se naquela máquina que você vai fazer o Live Migration tem aqueles recursos para entregar para você migrar a máquina. Se tiver, ele já começa a fazer a cópia desse recurso de uma máquina para outra. Né? Segundo é a reserva do recurso. Terceiro é a cópia da máquina. O quarto passo dele é a confirmação. Terceiro passo é a cópia. O quarto passo é a confirmação se aquela máquina recebeu tudo ok. O quinto passo, ele ativa a máquina do outro sistema, que é no quinto passo que ele perde o ping. Então, o ping, a transferência toda, na verdade, enquanto ele está chegando até a etapa 4, ele está ainda rodando no host de origem. O quinto passo, ele passa o serviço para o host próximo, que ele perde o ping. Pode ir. Agora eu vou falar sobre os ambientes, teste e produção. Então, nós temos 3 tipos de ambiente no nosso campus. O primeiro ambiente, que é um ambiente de teste, nós temos alguns serviços que estamos testando ainda no nosso campus. O primeiro deles é o servidor de backup. A gente está testando um servidor de backup open source. Inclusive, eu vou ver uma palestra aqui amanhã. O servidor de autenticação Samba, a gente tem um estudo de a gente migrar o nosso servidor de autenticação, que é um AD, né, um Active Directory, para um Samba. Por diversos motivos que nós estamos conversando ainda. Um Network File System, também estamos trabalhando o teste usando máquinas Debian. O Moodle, nós temos um Moodle no campo, mas também estamos testando a nova versão, 3.03. O sistema de gerenciamento do hotspot, que nós vamos comprar antenas, o BigT, para ampliar nossa oferta de rede Wi-Fi no campus. Então, ele tem um sistema de gerenciamento centralizado. Temos um Ubuntu rodando ele redondinho. Estamos testando ele também. Um servidor de atualização, o WSUS, que é de máquinas Windows, para você fazer atualização centralizada. E o Puppet, estamos testando a possibilidade de usar o Puppet para nos ajudar a gerenciar o campus, né, o parque de TI nosso. E Remote Desktop, tem vários serviços que a gente está testando. E isso são 4 máquinas. Uma máquina a gente faz o teste, depois joga para uma máquina, para a gente fazer a homologação deles. Esses daí são serviços que nós já estamos homologando. Já estamos fazendo os testes deles em produção durante 30, 60 dias, aí fica a critério do administrador de sistemas. O primeiro deles que nós estamos homologando é o CACT.
Nós estamos vendo a possibilidade de utilizar ele também como monitoramento nossa parque de rede nosso. Redes, sistemas, tudo através do CACT. O OpenVAS, um sistema de escaneamento de vulnerabilidades de máquinas, tanto virtuais como físicas. Nós estamos homologando ele. Um servidor de jogos educacionais para crianças de forma aberta. Nós temos um jogo lá educacional voltado para crianças com necessidades especiais, que já está em fase de homologação, de testes. Inclusive vai ter uma palestra sábado aqui. O servidor de gerenciamento de laboratórios, desenvolvido por um aluno nosso do campus. Ele desenvolveu um sistema em PHP, MySQL, onde ele faz ele coleta as informações da máquina, os processos que estão rodando, qual aluno que está entrando na máquina, o horário que ele entrou. Então ele coleta as informações e monta um front-end com PHP. Muito bom. E outro servidor de homologação que nós temos, de um trabalho de uma aluna da agronomia, uma aluna do TAD, junto com o professor da agronomia, onde ela fez o sistema de coleta de informações da estação climatológica que fica dentro do nosso campus. Então, está rodando tudo isso aí virtualizado no Zen. E nós temos nossos serviços em produção. Isso que nós já fizemos a parte do teste, já fizemos a parte da homologação, já botamos em produção, todos eles virtualizados. Primeiro é o FTP nosso. Uma máquina Debian rodando com um servidor com VSFTPD. E um detalhezinho. Lembra na parte anterior que nós temos o OpenVAS? Todas as máquinas virtuais que a gente levanta, passo o OpenVAS nela, vejo as vulnerabilidades dela, vou lá e fecho. Fecho porta, fecho... que ele me der o checklist lá de problemas que podem acontecer, a gente minimiza, faz a mitigação dos danos que poderão causar. Né? Nós temos sempre de helpdesk no campus, com GLPI e RPM Fusion rodando. O OSSEC, que é o sistema nosso de detecção de intrusão. O RSysLog, para guardar o log de serviços críticos, caso de algum problema, ou a gente precise de ter alguma coleta de dados. Né? Um servidor web, LAMP, no caso nosso, um Apache, uma SQL. Esse servidor LAMP, o interessante dele, que nós levantamos ele em template. Geramos o servidor LAMP, botamos a política de segurança, de SSH, todo ele, fechamos ele, está redondinho, transformamos em template. Para criar um servidor LAMP, nós demoramos, acho que 52 segundos. Em 52 segundos o serviço está rodando. Gero ele, vai estar um IP fixo, depois entro lá, só reconfiguro para o IP, tirando da faixa e entrego para o cara. Rápido assim. Sistema de gerenciamento do restaurante institucional. O sistema de catraca nosso, sistema de gerenciamento do restaurante institucional nosso, está virtualizado. É uma máquina Windows 7, porque a empresa que ofereceu, deu software para a gente, vendeu, né? Ele fez o seguinte: qual máquina você precisa? Ele precisa do Windows 7. Com o cliente não se discute, né? Então tá bom. Virtualizamos ele e entregamos para o cara. Está rodando redondinho. A última vez que eu vi, ela estava com 120 dias rodando sem parar. E ela parou exatamente... todas as máquinas pararam nesse dia porque acabou a energia no campus. Que ela tinha mais de 200 dias que eles estavam rodando e tinha parado a energia também. Então, todas as nossas interrupções de serviços no campus chamam-se falta de energia. Nenhum deles deu problema no servidor. Nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, um Moodle nosso. Esse Moodle nosso, lembra que eu falei que está em teste? Aquele teste é um novo Moodle. Esse daí, em produção, é uma versão mais antiga. Então, a gente está fazendo a migração desse Moodle nosso produção para o outro novo e fazendo um teste para ver se vai rodar. Se não rodar, apaga o teste e continua com o que está em produção. Servidor de autenticação nosso, AD, está virtualizado. Nós temos 2 ADs, né? Um físico e um virtual. A intenção nossa é fazer os 2 virtuais. Servidor de monitoramento nosso, lembra que eu botei que está o CACT
em homologação, que a gente está testando, mas nós temos os ABICs em produção. Então, nós queremos ter 2 sistemas de monitoramento no campus. Caso de algum problema, os ABICs, por cargas d'água, deu BO. Parou o serviço, não deu erro, alguma coisa, uma catástrofe gigantesca, nós temos um sistema de contingenciamento. E, por último, o PFSense nosso firewall de borda está virtualizado. E não menos importante, né? Quem mexe com sysadmin sabe o que um firewall é dentro do campus. Então, nós temos um problema no campus, que é, não no campus, né, todos os institutos, principalmente hoje, nesses dias de crise, chama-se investimento. E todas essas soluções que eu estou mostrando para vocês aqui, a maioria deles, são soluções livres, exceto aquelas que demandam, por algum caso, igual eu falei da Catraca, um sistema proprietário que ele queria, com banco de dados, porque o programa deles roda dentro de uma máquina XEzinha lá, bonitinho. E dúvidas? Antes passa o videozinho. Eu fiz um videozinho rapidinho, 5 minutos. Dá, né? Pra gente mostrar. Essa aí é o nosso console lá, do gerenciamento do Zen. Aí embaixo, estão vendo? É o Maverick, é o nosso servidor com máquinas Windows. Então, nós segmentamos 2 tipos de máquinas Windows, a gente levantou no Maverick, e máquinas Linux, levantamos no servidor Lotus. Então, em prédios diferentes. Aqui embaixo são as máquinas templates. Nós temos vários templates. Vocês estão vendo aí que eu mandei acabar de criar, pedi para criar uma máquina template, um LAMP. Então, quando eu estou conversando com vocês, a máquina LAMP já está sendo criada. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 2 servidores IHA, vou ver qual máquina está sendo menos utilizada e levanta nela. Depois eu vejo, é máquina Debian, eu quero LAMP, eu quero mandar de volta para o servidor tal, clico no botão da direita e mando migrar para a máquina tal. Aqui é a alocação de recursos, né? Você pode ver nas propriedades. Nós temos uma máquina Windows Server também, como template. Aqui, repara lá em cima lá, a máquina já está levantada. Então, já começou a startar o serviço no servidor Lotus, que está no prédio administrativo novo. Né? Ali nós temos o console. No console, você tem a tela do seu computador. Então, o gerenciamento você pode fazer das máquinas por ali. Ou via acesso remoto, via Terminal Service, RDP, SSH. Então, acesso à máquina você pode fazer de diversas formas. E também através do Zen, do console. Repare que a máquina aí já está no login. Foi o tempo que eu falando com vocês, eu levantei um serviço de LAMP. Imagine isso na sala de aula. O professor levanta a máquina, ele quer entregar, quer dar uma aula de web server para o aluno. Ele levanta uma máquina, transforma ela, deixa redondinha, transforma ela em template. Chega na sala de aula, fala, alunos, abram aí o Zen. O Zen dos alunos do TADS, ela está integrada com a AD. Então, o professor dá permissão para os alunos para eles criarem a máquina. Criou a máquina, remove a permissão deles, e eles têm acesso remoto à máquina deles do jeito que eles querem. Mas em questão de 30 segundos, 1 segundo, a aula está pronta para ele começar. E nisso, o ganho de tempo da aprendizagem, ele não precisa ficar perdendo muito tempo para levantar um serviço para começar a dar aula. Entendeu? E isso está trazendo uma satisfação tanto do professor quanto dos alunos que estão trabalhando nessa parte educacional. Bom, gente, era o que a gente tinha para conversar. Aí esse vídeo aí está mostrando na prática mesmo que eu estou falando com vocês. E esse vídeo vai ser disponibilizado. A apresentação já está online lá no Macadu. Se gostaram, dê um like. Não é Uber não, tá? Pode dar lá. E alguma dúvida? Estou à disposição. Estamos à disposição. O teu storage, como é que ele é ligado nesse teu pool? É a SCSI, Fiber Channel? O que tu usa de disco lá? SATA, SAS?
proprietário, né? Oi. O nosso storage é um storage da Dell MD 3200i. Ele está ligado via cabo gigabit. Né? Nós nem está usando fibra ainda não, para você ter ideia. E dá conta disso tudo aí Dá. rápido? Ele tem quatro portas, tem 4 placas de rede. Uma porta é de gerenciamento. Então todos os computadores, ele tem uma porta de gerenciamento, o resto ele usa para carga. Ele faz o load balance em 2 portas somente. Nós temos uma porta que não estamos usando. E eu vou ligar na semana que vem, porque já está chegando um período que a gente tem que botar a terceira porta. Depois a gente vai para o Fibre Channel, a SCSI. Aí o recurso depois a gente vai adaptando de acordo com a necessidade. Tá, mas teus discos são SAS, são SATA? O que são? SAS. SAS é 10.000 RPM. Acho que são 10 HDs. Na verdade, aí vai ser a limitação de recursos físicos. Então, estamos estudando a ampliação, a contratação de outro storage para botar no outro prédio. Que, por enquanto, nós temos um storage somente num prédio. Então, não temos um HI efetivo de desastre. Por quê? Se pegar fogo no nosso prédio, o storage vai para as picas e fudeu. Desculpa a palavra, senhoras, me perdoem. Mas se tiver storage no outro prédio, junto com outro servidor, pegou fogo no prédio. Nós não estamos lá, tá? Quando pegou fogo. Não deixei a garrafa de álcool em cima da mesa. Se tiver no outro lado, o World Trade Center, quando caiu, só tinha uma empresa que tinha o backup em outro prédio. Todas as empresas que estavam no World Trade Center, o backup ficava no mesmo prédio. Entendeu? Eu não quero que seja outro Trade Center lá, estou querendo migrar para outro prédio, tá? Não, eles faziam na outra torre. Exatamente. Eles faziam o backup de uma torre na outra. Somente uma empresa que tinha um backup que não estava na outra torre, estava em outro local que preservou os dados. Mais alguém? Opa! Migrar um sistema operacional. Opa! Onde eu em disco a alguma perda de... perda de rendimento não. Tá? O que acontece é o seguinte, você tem que monitorar os recursos que você disponibilizou para aquela VM e o gerenciamento disso no Zen. Se estiver utilizando um tráfego muito grande, aí você vai fazer análise. É o quê? Pode ser o storage, pode ser o seu switch. Então, ainda no nosso campus, que nós estamos monitorando, não deu nenhum gargalo ainda de I/O. Né? Migrar o sistema operacional de um hardware físico para o virtual é possível? É sim. Nós já fizemos. Nós temos ferramentas da VMware. Tem o Physical to Virtual, P2V. Você instala ela numa máquina Windows, Linux ou qualquer, você faz a migração. Se você for utilizar o Linux, você pode usar o DD. Você faz a migração da máquina, o snapshot dela, do disco, sobe ela no Zen. No Zen tem dois tipos de em HA, nós temos 2 tipos de máquina para levantar. Nós temos aquela que você bota o disco compartilhado no storage, que vai ser um HA. Você pode botar dentro do próprio Zen um standalone. Esse standalone fica salvo dentro do próprio disco. Ah, mas se dá algum problema, posso migrar para outro servidor? Pode, só desligar a máquina e mandar copiar. A diferença do HA para o standalone, tanto em HA, os dois servers, é que você tem que desligar a máquina para copiar ela, para mover. No outro você faz ela quente mesmo. Em produção ela vai 5 pings só. Quais switch vocês usam? Rapaz, vou te falar, nós temos 2 Dell e um HP, né? Gigabit, só. Nossa estrutura é um pouco precária na parte de redes. Nós estamos brigando para comprar mais recursos. Igual eu falei, nós temos uma porta gigabit do Zen que não estamos usando ainda. E as de fibra estão todas desligadas. Não temos nem o petcode para colocar. Então nós temos muitos serviços rodando em 2 portas gigabit somente. Só mais uma perguntinha. Chega a mexer naquelas configurações de jumbo frame, de MTU, dos pacotes não. Ou não? Nada disso. Padrão, não. 1500. Vai embora. Você pode fazer também um bound. Você pode pegar 2, 3 placas de rede, fazer um bound delas. Nós não fizemos, nós só deixamos o próprio Zen fazer o load balance entre as portas de rede dele. Então, o tráfego de rede fica nessas 2 portas e ele gerenciando isso. E está gerenciando. Até hoje não deu gargalo nenhum. Com todo esse serviço que vocês viram, em ambiente de teste, produção e homologação, redondinho. Inclusive o faro de borda, né?
E nosso campus lá atende praticamente não. São 500 alunos, mais uns 200 servidores. Então você bota 700 usuários diariamente, rodando neles. Na verdade, o professor ele tem acesso de administrador dentro do Zen. O Zen que ele está usando é o Zen Standalone. Então eu entreguei para ele e falei o seguinte: a máquina está funcionando, está na sua mão, você é admin dela. Então ele gerencia as aulas com os alunos da seguinte forma: ele cria a máquina, levanta elas e chega para o aluno e fala assim, ó, cada um levantou a sua máquina. Todo mundo levantou a máquina, ele já fornece o acesso do aluno. Como o aluno levantou a máquina, ele já tem acesso das usuário e a senha daquela máquina. Então o colega dele não tem como mexer na máquina dele. Se ele quiser achar interessante, ele vai lá no Zen e remove as permissões de acesso ao console do Zen. O aluno vai ter acesso à máquina dele direto, via RDP, via VNC, se for máquinas Linux, via SSH, da forma que ele achar melhor. Então ele gerencia dessa forma, ele libera acesso para os alunos, eles criam as máquinas, ou se ele quiser, ele cria a máquina, gera o template, clica da direita, gera 5, 10 máquinas, fala com o aluno, acesso IP tal, usuário e senha seu é esse. Entendeu? Dessa forma. Uma limitação do Zen, porque o Proxmox, você pode trabalhar com... Acabou? Só finalizando. No Zen, você não pode trabalhar com permissões diferentes ou em máquinas diferentes. Essa aí seria a subscrição na Citrix. Mas você tem essa maleabilidade em dar acesso, o aluno criou a máquina, tem a senha usuário dele, remove o acesso dele, ele acessa direto à máquina. Gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E tenham uma boa noite.